Muito bem, nós estamos de volta com o Nazaré Notícias, em cadeia com o rádio. Por isso eu quero aqui cumprimentar os nossos rádio ouvintes, você que nos acompanha pela TV, pelas nossas plataformas digitais. Sou muito obrigado. Como eu disse, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Nazaré a presença da doutora Nilva Assami, que é médica responsável pelo setor de mamografia da Prevênia Diagnósticos por Imagem. O nosso assunto de hoje vai ser o Outubro Rosa, prevenção, conscientização sobre o câncer de mama. Doutora, primeiramente, bem-vinda, boa tarde, seja bem-vinda aqui nos estúdios da TV e Rádio Nazaré. Boa tarde, Regis. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui tentando fazer alguns esclarecimentos e ajudar nessa conscientização, que esse é o objetivo da campanha. Ok, Outubro Rosa. Doutora, para a gente começar esse nosso bate-papo, aliás, quero convidar você que está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, deseja direcionar alguma pergunta que a doutora possa estar esclarecendo, fique à vontade através das nossas plataformas, do nosso WhatsApp, para estar encaminhando aí a sua dúvida ou pergunta. Como surgiu a campanha Outubro Rosa e qual o principal objetivo da campanha? Essa campanha surgiu dos Estados Unidos, onde através de estudos começou a se observar a importância do câncer de mama na mortalidade das mulheres, na mortalidade feminina. E em 1990 foi feita uma corrida chamada Corrida da Cura, falando de vários tipos de câncer, e foi distribuído lacinho cor-de-rosa em alusão ao câncer de mama. A partir daí, o Congresso americano passou a divulgar a campanha todos os anos, no mês de outubro, e foi se espalhando nos Estados Unidos, em todos os estados do país e também para o resto do mundo. No Brasil, em 2002, chamou a atenção a iluminação do obelisco do Ibirapuera, todo em iluminação cor-de-rosa, em alusão ao câncer de mama. E, a partir daí, vários estados brasileiros, várias regiões passaram a fazer essa divulgação anualmente. A importância da campanha principalmente a conscientização em relação a esse tipo de câncer, que é o segundo maior responsável por mortalidade feminina, atrás somente do câncer de pele. E passou-se a investir nisso, em diagnósticos, em divulgação, em conscientização, em derrubar mitos, para que houvesse um diagnóstico precoce, que é a forma mais eficiente de tratar e buscar a cura, que é o que todos querem, tentar evitar e curar a doença. Ok, a gente sabe que a campanha, nós temos aí Outubro Rosa, mas quando se fala em prevenção é durante todo o ano. Mas o porquê que foi escolhido o mês de outubro para se trabalhar essa conscientização, doutora? Primeiro pelo princípio, de quando começou a campanha, E como você mesmo disse, realmente, para a mulher, o ano inteiro é rosa. Todos os meses são rosa, Mas aí a gente foi atribuído ao mês de outubro essa divulgação maior, tentando alcançar o maior número de mulheres para fazer esse cuidado, Na verdade, a questão toda é a mulher se priorizar, buscar fazer sua rotina, tanto de consultas como de diagnóstico, se conhecer seu próprio corpo, se examinar e buscar ajuda, quando houver alguma alteração. E até antes disso, existem já os protocolos, existem já toda a rotina preconizada, tanto pela Sociedade Brasileira de Mastologia, como pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e já se tornou lei também, no Brasil,
essa questão de fazer os seus exames de rotina e a sua consulta de rotina, para tentar fazer essa avaliação o mais brevemente possível. Doutora, o que vem a ser o câncer de mama e quais os principais fatores de risco? O câncer por si só, qualquer tipo de câncer, ele é um crescimento desordenado de células, né? Então, aquelas células que deveriam estar se organizando naturalmente e normalmente, por vários motivos, passam a crescer de forma desordenada, né? Em relação à mama, existe toda uma unidade funcional da mama, né? Que o maior objetivo é o aleitamento materno, né? E essa mama se desenvolve ao longo do tempo, ela amadurece principalmente na gestação e durante a fase de lactação, e por algum motivo essas células elas passam a se proliferar de forma desordenada. Inicialmente, muitas vezes, de uma forma que a gente chama de atipia, né? O próprio nome diz, né, uma proliferação atípica, e algumas vezes se desenvolvendo células malignas, que é o câncer. Ok, doutora, agora falando em relação ao Outubro Rosa, existem outros tipos de câncer que é relacionado ao Outubro Rosa, além do câncer de mama? Na verdade, todo tipo de câncer que afeta principalmente mulheres, né? E aí a gente lembrar também do câncer de útero, né, que inclusive a gente tem a mesma campanha e os vários laboratórios de análise clínica envolvidos, né, médicos ginecologistas, laboratórios envolvidos em fazer, em aumentar ainda mais, né, o alcance, né, desses exames e chamar a atenção da mulher para a preocupação com esse tipo de câncer também. Muito bem, você que está nos acompanhando, mais uma vez, reforço para que você que tiver alguma dúvida, fique à vontade para estar encaminhando pelo nosso WhatsApp no 3566-4152 ou através do WhatsApp da rádio, que é o 2702, ou até mesmo pelo Facebook, através do nosso canal no YouTube. Doutora, falando agora sobre prevenção, falando sobre o diagnóstico precoce, qual a importância do autoexame e como ele deve ser feito corretamente? Então, assim, o autoexame, ele é muito importante porque a mulher tem que conhecer seu próprio corpo, né? Somente conhecendo o seu próprio corpo, ela vai conseguir detectar alterações que precisem ser investigadas, né? Então, é importante fazê-lo, né? Em casa mesmo, ir às unidades de saúde regularmente, onde também enfermeiros e médicos fazem rotineiramente, né, esse exame, e prestar bastante atenção, né, às alterações da mama que podem ser um sinal ou aqueles sintomas que podem dizer à mulher que ela pode precisar estar fazendo uma investigação maior, né? Então, tudo parte, na verdade, da rotina da gente se cuidar, né? Qual seria a frequência, doutora, de realizar? Pelo menos uma vez por ano, né? Pelo menos uma vez. Não, o exame médico, né? Regularmente, e o autoexame mensalmente. Mensalmente. Todos os meses, né? A mulher está fazendo a palpação, o exame, né? Não sei se você quer falar sobre fatores de risco também. Interessante. Eu acho que é uma abordagem interessante, porque, primeira coisa, ser mulher, né? Esse é o primeiro fator de risco. Embora a gente deva chamar atenção para que existe o câncer de mama no homem também. E no homem, qualquer tipo de alteração exige muito mais cuidado e muito mais precocidade em relação a esse estudo, a essa avaliação. Então, o homem também se avaliar, né, se observar, se houver qualquer alteração em termos de volume, dor,
a coloração de mama, ele já imediatamente fazer uma consulta médica para ver quais são os exames que serão solicitados. São feitos, mamografia também é feita em homem, né? Ultrassom de mama também é feito em homem, para buscar se é só um processo inflamatório, se é às vezes um tumor benigno, né? E porque 1% dos cânceres de mamas ocorrem em homem também. Ok, doutora, e a partir de que idade é recomendável fazer a mamografia? A mamografia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é recomendada a partir dos 40 anos, né? Anualmente, né? E em pessoas que tenham fatores de risco e principalmente história familiar de câncer de mama, seria antes disso, entre os 30 e os 35 anos, né? Chamando a atenção, né, que nada impede que a investigação seja feita numa idade mais precoce, se houver algum achado. Quais são os fatores de risco que devem chamar a nossa atenção em relação a se observar mais, né? Primeiro, ser mulher. Segundo, histórico familiar de câncer de mama, em parentes diretos, principalmente mãe, irmãos e irmãos, né? Avó, pai, e principalmente se esse câncer se desenvolveu com menos de 50 anos de idade, né? Esse é um dos fatores de risco. A nuliparidade, que é mulheres que nunca engravidaram, é um fator de risco, uma vez que os hormônios que facilitam, né, que são muitas vezes causadores do câncer de mama, né, porque existem alguns tipos de câncer que eles são receptores, eles têm receptores e eles são sensíveis a hormônios femininos, principalmente estrogênio e progesterona. Durante a gestação, a mulher está protegida, sem falar que ela está desenvolvendo totalmente a sua mama e funcionalmente a sua mama, né, durante a produção do leite e a amamentação. Já está provado que tudo isso protege a mulher. A menarca precoce é um fator de risco, por quê? Porque se a mulher menstrua mais cedo, ela vai ter uma exposição mais prolongada aos hormônios e à variação hormonal. A menopausa tardia também, mulheres que entram em menopausa de forma tardia também pelo mesmo fator, né, porque elas vão ficar mais tempo expostas à variação hormonal. Obesidade na menopausa é um fator de risco também. Uso habitual de álcool, de bebida alcoólica e fumo também é um fator de risco importante, né? E o sedentarismo, né? A falta de atividade física é comprovadamente um fator de risco também. Ok. Doutora, agora uma outra pergunta. Existe hábitos ou mudanças no estilo de vida que pode ajudar na prevenção do câncer de mama? Na verdade, evitando os que são maiores fatores, né? Aqueles que nós podemos modificar, né? Porque aquilo que é herdado geneticamente são fatores que a gente não consegue até o momento modificar, né? Existe toda uma busca em pesquisas para se identificar, na verdade, todos os cromossomos que são predisponentes, né? Aqueles que a gente já nasce com eles, né? As doenças malignas e fazer essa modificação. Então, o que nós podemos fazer é evitar esses fatores de risco que dependem de nós, né? Que é essa questão da atividade física, de evitar a obesidade na menopausa e de fumo, né? E uso habitual de álcool, que são fatores predisponentes, fatores de risco, né? Certo. O câncer, na verdade, o câncer de mama, existem vários tipos, né? Todos os órgãos do nosso organismo, eles têm vários tipos de célula. Então, não é um tipo celular só. E esses vários tipos celulares
tem maior ou menor prevalência, né, no câncer de mama. Embora, felizmente, a maioria dos tumores, né, ou dos nódulos são benignos, mas existe um aumento importante. É avaliado que são 60 mil novos casos de câncer de mama diagnosticados a cada ano. E como existe hoje todo um investimento em relação ao diagnóstico precoce e ao tratamento precoce, evitando com isso cirurgias mais radicais ou tratamentos mais agressivos, né? Existe também a preocupação do diagnóstico precoce, que é o mais importante em relação a quem já tem a doença, né? Ok. Falando agora sobre mitos e verdades, doutora, quais são os mitos mais comuns sobre o câncer de mama que precisam ser desmentidos? Na verdade, eu acho que um dos principais mitos é o medo do exame, né? Como eu disse, a mulher tem que aprender a se priorizar, né? A mulher, ela vai se deixando de lado, cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, né? E muitas vezes não cuida da própria saúde, né? Então, lembrar de si, se cuidar e perder o medo, né? O medo do exame e o medo da doença. O medo do exame porque, causa dor. Ele causa um desconforto, né? Até porque o posicionamento necessário para se fazer um bom diagnóstico, né? Depende, né, claro, de um bom aparelho, de um bom técnico e de colaboração da paciente também. Então, eu chamaria não de dor, chamaria de desconforto. E totalmente tolerável num exame extremamente necessário. Por quê? O autoexame é muito importante, só que muitas vezes uma lesão, até ela ser palpável, ela já é uma lesão grande, né? E se for uma lesão maligna ou uma lesão invasiva, já se perdeu tempo em relação ao diagnóstico dessa mulher, né? Então, a mamografia a gente chama de rastreamento o quê? Você fazer o exame de uma forma abrangente em pessoas não necessariamente sintomáticas, em pessoas assintomáticas mesmo. Até porque a maioria dos nódulos que são malignos, eles não são dolorosos, né? Então, esse é um mito também, né? Que tudo que dói é câncer, né? Então, nisso, a mulher, se observando, ela vai observar os seus sintomas, aquilo que ela sente, os sinais que ela pode observar no autoexame, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? O que ela deve observar, o que deve chamar a atenção. Mas lembrar que os exames de imagem, eles vão fazer o diagnóstico antes que essa lesão seja palpável. E que isso é muito importante em relação ao tratamento e à chance de cura. É como diz o ditado, né, doutora? A prevenção é sempre o melhor remédio. O melhor remédio. A mamografia, ela detecta lesões, como eu já disse, mesmo antes de ser palpáveis, né? E, assim, existe muita dúvida, às vezes, sobre qual tipo de exame que é o ideal. É a mamografia? É o ultrassom? Bom, preconizado mamografia a partir de 40 anos. O ultrassom, muitas vezes, virá para ajudar nessa investigação, porque, muitas vezes, as mamas, independente da idade, são mais densas e isso, às vezes, não detecta algumas alterações. E aí o ultrassom de mama vai ajudar em relação a esse diagnóstico. Mas eles são muito específicos, porque existem alterações que a mamografia mostra para nós, na nossa análise, que o ultrassom não. E vice-versa. Existem alterações que o ultrassom consegue definir e que a gente não vê na mamografia, numa mama um pouco mais densa. Então, eles se somam, eles se complementam e depende muito do quê? Da avaliação do médico solicitante, da análise que esse médico solicitante faz, do diagnóstico que nós damos no laudo e na imagem, né? Em relação a continuar essa investigação.
Outra coisa que eu falo assim, que existe um mito muito grande, um medo muito grande, é a biópsia de mama, né? A biópsia de mama, ela é solicitada sempre que você precisa tirar uma dúvida que nem a mamografia, nem o ultrassom conseguiram resolver, né? Então, deve ser feita, a mulher não deve fugir, né? A gente muitas vezes recebe pacientes que fizeram uma mamografia, ela não pegou essa mamografia, ela não buscou na clínica a mamografia, está lá, né, nos nossos arquivos, não levou ao médico esse exame, que muitas vezes tem uma alteração que precisa ser investigada, ou muitas vezes a gente vê pessoas também que por vários motivos, né, elas fogem do diagnóstico, elas fazem uma verdadeira negação, né, e isso vai interferir em relação ao tempo que ela precisa ganhar. A gente precisa ganhar tempo na questão do tratamento, né, porque aí você vai ter um tratamento menos radical, tratamentos menos agressivos, né, em relação a esse câncer. Outro mito também que eu acho importante de a gente ver assim, se medicamentos interferem, se um desodorante pode levar, né? Não existe substâncias, né, externas envolvidas, né, no desenvolvimento do câncer de mama, né? Existe mesmo essa predisposição, esses fatores de risco, né? E essa proliferação anormal que tem que ser investigada, né? Tem que ser diagnosticada e investigada, né? E o tipo de mama, né? São os exames, do tipo de câncer, são alguns exames complementares, alguns exames são vistos em laboratório, o histopatológico, o histológico, né? O tipo de molécula, né, que está envolvida nesse exame para fazer o tratamento mais eficaz em relação a cada tipo de câncer diagnosticado. Ok. Obrigado você que está nos acompanhando, seja através do rádio, pelo Facebook, através da TV Nazaré, pelo nosso canal no YouTube. Doutora, a nossa telespectadora Marlene está nos acompanhando. Gostaria que a doutora pudesse comentar sobre uma colocação que ela fez aqui. Ela diz assim: eu nunca fiz por ter sensibilidade a toque, eu fiz ultrassom. Comentário da Marlene. Acho que ela está se referindo à mamografia, né? Certo. Algumas mulheres são mais sensíveis, né, em relação ao seu limiar de dor, né? Mas, geralmente, e as nossas técnicas são bem treinadas em relação a isso, a gente consegue, durante o exame, conversar, conseguir a colaboração dessa paciente, porque estar relaxado durante o exame, ou pelo menos tentar ficar mais relaxado, contribui bastante, né? Quanto mais tensa a paciente tiver mais retração, mais tensão muscular ela vai ter, dificultando o bom posicionamento. Nada substitui a mamografia. E, como eu já disse, né, respondendo à pergunta da Marlene, né, é extremamente importante porque existem achados, né, na mamografia que não são detectados no ultrassom. Então, um exame não substitui o outro, eles são complementares. Então, seria interessante, Marlene, você insistir em tentar fazer, né, o exame para tirar qualquer dúvida, né, e não deixar de fazer o diagnóstico de forma precoce. Nós estamos com uma boa audiência pelo Facebook. Você que está nos acompanhando pode fazer a sua pergunta, essa é uma grande oportunidade. Doutora, e me auxilia se eu pronunciar errado o nome aqui, mas a Leandra Oliveira está nos acompanhando, ela diz assim: boa tarde, quem fez histerectomia total precisa fazer o preventivo? Olha, se você não preservou o colo do útero, não necessariamente, embora essa não seja a minha especialidade, né? Mais do ginecologista mesmo, né?
Ok. A Aparecida está nos acompanhando. Boa tarde, Regis e toda a equipe. Estou gostando muito destas explicações sobre o câncer de mama, mesmo depois de 70 anos. Preciso fazer exames de mama e de câncer de útero? Em relação ao câncer de mama, é estabelecido até 69 anos. Embora isso depende muito da frequência com que essa mulher fez esse acompanhamento, né? Existia um pensamento, né, que as mulheres depois da menopausa estavam a salvo, né, do câncer de mama, e não é bem assim, pelo contrário, né? A maior prevalência é após os 50 anos de idade. Por quê? Porque nem todo câncer ele depende de exposição ao hormônio. São vários tipos de câncer. Então, a gente tem 80% dos casos em mulheres acima de 50 anos. Então, a gente recomenda que seja feito, né? O ideal é pelo menos cada 2 anos, né? Se não puder fazer anualmente. E em relação à idade dela, depende de quando foi feito o último exame, né? Nós já recebemos mulheres com 59 anos ou mais, né, que passaram, por exemplo, 5 anos, 10 anos sem fazer o seu exame. E, como eu disse, né, a mamografia, a grande vantagem dela é poder detectar pacientes que são o câncer, as lesões de modo geral, não só o câncer, né, em pacientes que necessariamente não têm sintomas, né, em pacientes assintomáticas. Então, depende muito disso, né, a sua rotina, a frequência com que você fez exames, né, e é muito importante lembrar que o acompanhamento médico é extremamente importante, né, seja na sua unidade de saúde, no seu ginecologista, porque o médico vai te examinar e, de acordo com o que ele encontrar, de acordo com todos os seus exames, o seu estilo de vida, a avaliação dos seus fatores de risco, é que ele vai dizer com que frequência você vai fazer esse exame e até que idade você vai fazer esse acompanhamento. Porque hoje nós vivemos mais, nós queremos viver mais, né? Então, o acompanhamento da nossa saúde também vai ser mais prolongado, né? Okay. E existe, sim, câncer em mulheres idosas também. Então, esse acompanhamento tem que ser feito. Ok, nosso tempo está quase se esgotando, mas a gente quer falar um pouquinho também em relação à campanha, como que a campanha Outubro Rosa tem contribuído para a questão da conscientização e também um aumento da prevenção ao longo prazo. O que acontece? A gente que está na área, né, e você também que recebe mais informações aqui, a gente acha que já é uma coisa de divulgação ampla, né, e não necessariamente. Principalmente por essa cultura, né, da mulher não se priorizar, da mulher não se cuidar como deveria. Então, a gente tem ainda muito a caminhar em relação a essa conscientização, né, derrubando os mitos, perdendo o medo, né, indo buscar o seu exame, indo buscar fazer a sua consulta de rotina, os seus exames de rotina, né, para justamente ter uma chance maior de cura se ocorrer a doença. Ok, nós temos aqui a Aparecida Maria que está agradecendo pela resposta, pelo retorno. Temos também aqui a nossa amiga Marlene, também está agradecendo pelo retorno que a senhora, as explicações que foi passada em relação às dúvidas. Nós temos também, nós vamos chegando já praticamente nas considerações finais, mas através do rádio, doutora, nós temos uma participação da Marta Regina, e ela diz assim: boa tarde, Regis, tudo bem? Boa tarde, doutora Nilva. Gostaria de saber o seguinte, por ser o mês de prevenção, se tem algum desconto que é oferecido neste exame durante este mês pela Prevênia. Tá. Então, assim, a medicina, ela é muito diferente das outras áreas nesse aspecto, né? Então, qual que é a parceria que nós fazemos?
é em relação à saúde pública, né? De forma mais abrangente, né? Fazer negociações com o serviço público, que na verdade nós somos os prestadores de serviço, né? Uhum. Então, o que é feito, né? E tem sido bem feito em nosso município, né? Estar fazendo os exames através, né, dos consórcios intermunicipal, através da Secretaria de Saúde, né? Porque dentro da área médica e dentro dos nossos códigos, né, de ética médica, essa forma de trabalhar, como é mais habitual, né, com descontos, ela é bastante restrita, né? Nós temos que atender ao nosso código de ética, que é bastante rígido. Então, a nossa forma de trabalhar é estar fazendo a prestação de serviço para o serviço público, né? A mamografia é um exame bastante delicado na questão da sua análise, né? Nós temos trabalhado tentando, com muita atenção, tentando fazer o quê? Qual é o objetivo hoje da saúde em Juína e da maioria dos profissionais que trabalham aqui? É dar resolutividade, né? Uhum. É investir em equipamentos, investir em equipe, investir em softwares. Hoje existem softwares que ajudam a gente, a inteligência artificial já está presente em alguns aparelhos de exame que ajudam a fazer essa detecção, né, de forma mais precisa e de forma mais precoce. Então, essa a nossa forma de estar fazendo, né, o nosso trabalho da melhor forma possível, tentando ajudar, tentando estar buscando, né, essas pacientes, né? A gente recebe, inclusive, o paciente de fora que vem todos os anos, caravanas para fazer seus exames, elas se organizam, os municípios se organizam e vêm. E é o que a gente tenta fazer, né? Tá fazendo nosso trabalho da melhor forma para colaborar com os nossos pacientes, que, aliás, são muito queridos na nossa clínica, na Prevene. Ok. Doutora, para a gente concluir, qual que é a mensagem que a doutora deixa para as mulheres que ainda têm algum receio de estar realizando exames preventivos? A minha mensagem é tornar o seu ano inteiro rosa, né? Se preocupar consigo o ano inteiro, se observar o ano todo, buscar avaliação médica, né? Muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né, em relação a isso, mas não deixar de fazer a sua consulta regularmente e os seus exames de rotina, né? É muito importante, né? A mulher, ela, né, preciso de dizer o tanto que ela é fundamental dentro do seu lar, né? Assim como o apoio familiar é extremamente importante. Tanto em relação a estimular essa mulher, estimular as nossas mães, estimular as nossas irmãs, as nossas amigas, né? Os nossos familiares, as mulheres da nossa família a se cuidar, né? E a buscar isso e apoiá-las em todo o processo, uma vez que existe o diagnóstico. Tem muitas mulheres que elas escondem dos seus familiares, né? Por vergonha, por medo, por não querer dar preocupação. E esse momento é o momento dela ser cuidada em todos os aspectos, né? Ok. Sendo assim, concluímos este nosso bate-papo e a gente fica à disposição, uma próxima oportunidade, está levando mais informações aos nossos radiovintes, nossos internautas, telespectadores que nos acompanham. Quero aqui agradecer imensamente, doutora, pela presença. Eu é que agradeço. Por essa rica informação, esse conteúdo tão importante, tão fundamental, este alerta, né, para todos nós, né? Porque essa campanha é uma campanha que chama a atenção de todos, né? Todos nós temos esse compromisso de estar levando adiante, estar trazendo essa conscientização, fazendo com que essa mensagem se espalhe pelo mundo inteiro, pelo nosso imenso Brasil, pelo nosso estado e pela nossa cidade. Então,
Muito obrigado e fica o microfone para as considerações finais. Eu é que agradeço, né, a oportunidade e espero que seja cada vez mais abrangente, né, a campanha em todos os níveis, né, e que realmente a mulher consiga fazer consiga se priorizar, consiga se cuidar, né. A prevenção é realmente, né, a gente diz que o exame não previne, né, a gente previne mudando algumas coisas na nossa vida que nós consideramos que seja nocivo, né, que a gente possa evitar. Mas nós temos que fazer a nossa parte, buscando os exames, buscando fazer nosso cuidado de forma rotineira, né, para ter maior chance de cura, né, para viver bastante e de forma saudável. Ok, muito obrigado, doutora. Nós falamos sobre o Outubro Rosa com a doutora Nilva Assami, que é médica responsável pelo setor de mamografia da Prevenia Diagnóstico por Imagem.